O que fazer quando? Vídeo de terça-feira desse canal e o tema de hoje é traição. O que será que esse povo vai me mandar de traição, gente? Manda a pergunta aí, Isa. O que fazer quando você está interessada no cara e ele diz que também está, mas me conta as traições que ele fez em outros relacionamentos. Eita, Giovana, ele traiu no passado, Brasil. E agora, ele vai te trair também? Fica aqui comigo pra você descobrir isso aí. E ó, deixa seu like no vídeo, deixa também o joinha, o coraçãozinho, dependendo de onde você tá assistindo, tá bom? E se inscreve no canal, se inscreve no meu Instagram, ok? Vamos lá. O seu passado define o seu futuro? Só se você quiser. Só se você não estiver fazendo nada para ter um futuro brilhante, né? Um futuro diferente. O fato do cara ter traído no passado não significa necessariamente que ele vai continuar te traindo. E aí, ele te contar isso é bom ou é ruim? Vamos analisar junto, porque afinal eu tô aqui para te ajudar a pensar. Eu não tô aqui para te dar respostas prontas. Você já sabe que relacionamento não é mágica, relacionamento não é uma frase de efeito, relacionamento é aprendizado, é uma construção, é estratégia e é você pensando e raciocinando sobre esse assunto. Então, ó, pensa aqui comigo. Você já errou no passado? Olha para suas histórias, olha para os seus relacionamentos anteriores. Você aprendeu alguma coisa com essas relações anteriores? Eu desejo imensamente que sim, que você tenha aprendido alguma coisa com isso e você esteja buscando fazer diferente para as próximas relações que você tiver. Eu acredito nisso porque você está aqui me assistindo, você está aqui adquirindo conhecimento. E é através de conhecimento também que a gente consegue fazer um futuro diferente. E como que a gente faz o futuro diferente? Tomando decisões diferentes. Se eu tomo decisão diferente para frente, muita chance de eu ter um futuro diferente do meu passado, beleza? E assim pode ser com esse homem. Então ele pode sim ser diferente. Ele pode sim ser o cara que fez aquilo no passado, não se orgulha disso, no mínimo, né? No mínimo, ele não pretende fazer de novo. E se ele é esse cara, então isso é positivo, percebe? Agora, o ponto é como você vai saber disso? Como você vai saber disso, Brasil? Tem algumas formas de você perceber a resposta exata. A gente não tem, né? Porque não estamos no futuro, porque não temos bola de cristal, não é verdade? Mas a gente tem sim como trabalhar com alguns indícios. Então vamos lá. Primeiro, seu instinto. O seu instinto te diz se esse cara tá mentindo, se ele tá sendo honesto, se você percebe verdade nas coisas que ele fala. Então comece a perceber como o seu corpo reage quando você tá conversando com esse cara, quando ele te conta as coisas, que sensação que vem pra você. Vem aquela sensação de essa história tá estranha, tem alguma coisa que não tá conectando. Ou você sente relaxada, né? Você se sente tranquila ouvindo o que ele tá te contando, porque você percebe que esse cara tá sendo honesto, que ele tá se abrindo, que ele tá sendo vulnerável. E aliás, sobre vulnerabilidade, tenha essa conversa com esse cara bem aberta mesmo, de vulnerabilidades. Ele tá te trazendo uma coisa que é uma vulnerabilidade. Quer dizer, pode ser uma vulnerabilidade ou não, né? Se ele tá te contando nesse espaço do cara que tá revendo o passado, tá revendo comportamentos que ele já teve antes em outras relações, aí sim a gente tá falando de vulnerabilidade. Se ele é o cara que tá te contando e rindo da situação e fazendo pouco caso, se orgulhando ou até enchendo o peito pra contar que ele traía as namoradas e dizer, nossa, tinha muita mulher atrás de mim. Uma coisa que eu sou bom é de ter mulher atrás. Ele tá te contando com esse tom de voz? Aí, beleza, a gente não tá falando de vulnerabilidades. Já que ela trouxe, né, esse fato de que o cara tá demonstrando interesse, falou, né, que tá rolando interesse da parte dele, vamos considerar que ele tá nesse espaço de vulnerabilidade? Cara, o mais maravilhoso é você ter uma troca vulnerável também. Ou seja, você vai contar alguma coisa sobre você e sobre o seu passado que talvez você não se orgulhe tanto, né? Que bom que o passado existe, né? Que bom que a gente aprende com as coisas. Eu, no passado, eu tive umas relações em que eu cobrava muito da pessoa, eu era muito mandona, tudo tinha que ser do meu jeito e eu via o tanto que essa relação era pesada, não era legal, isso não agregava e eu via que o cara estava se sentindo sufocado, eu via que o cara na verdade já queria se ver livre de mim. Hoje eu tenho consciência disso e é uma coisa que eu não quero repetir nas minhas próximas relações. Já pensou você ter esse tipo de conversa com o cara? Olha que nível de maturidade a gente está falando, né? Uma maturidade em que eu me abro, mas eu não falo daquilo com
com pesar, com coitadismo, com vitimismo. Eu falo daquilo nesse espaço de aprendizado, de eu não quero repetir, são essas novas coisas que eu quero viver. Com isso eu tô falando quais são os meus critérios, qual é a minha história, quem eu sou, me coloca como uma pessoa humana que erra, que revê as coisas. Eu convido você a ter essa conversa de vulnerabilidade, essa conversa em que a gente tem abertura para ouvir o outro sem julgar, né? Assim como a gente vai ter abertura para falar sem ser julgada também. Mas isso só faz sentido se você estiver percebendo aquele aspecto número 1 que eu falei aqui, através do seu instinto de que esse cara tá sendo honesto e verdadeiro na comunicação dele, né? Na história que ele tá te trazendo. E a segunda forma de você fazer uma análise do que ele tá te trazendo é ligando pontos. Ligando pontos. Você fez isso na sua infância. Eu adorava essa tarefinha da escola. Você tinha que ligar, tipo assim, o desenho da pasta de dente com a palavra pasta de dente. Eu amava esse exercício. Nossa, totalmente aleatório o meu exemplo, mas vamos lá. Esse cara vai retornar em assuntos de ex, de relacionamento, de história antiga, em algum momento. Ele vai falar disso de novo. Quando ele falar de novo, ele tá falando a mesma coisa que antes ou a história já mudou? Porque daí tem incoerência. Pô, uma hora você me conta uma coisa, outra hora você conta outra. Peraí, que eu não tô entendendo. O que é verdade nessa história? Faça a ligação desses pontos aí de histórias que ele te conta ao longo do tempo. E você, estrategicamente, pode fazer ele voltar nesses assuntos. Como? Você pode perguntar de novo sobre alguma ex dele, sobre alguma história do passado dele. Por exemplo, nossa, uma vez você tava me contando, né, de um relacionamento que você teve e tal, e você tava me contando que não foi tão legal pra você, né? Por que mesmo que você tinha falado isso? Eu tô te perguntando porque eu tô lembrando aqui de uma relação que eu tive e tal, e eu acho que a gente tem semelhanças. Traga um link pra você puxar o passado dele e ver se essas histórias vão bater, entendeu? Agora ele te contando e o outro dia que ele te contou, percebe? Então, ligar esses pontos aí. E a terceira forma de você fazer uma análise do que ele tá te trazendo é observando outros sinais que ele dá. Uma coisa que eu falo muito no curso Mulheres de Impacto para as minhas alunas é: nunca analise um sinal apenas, analise um conjunto e veja se o saldo tá positivo, se a balança tá positiva. Ele vai ter coisas que não são tão interessantes, ele vai ter alguns pontos negativos nessa história. Putz, ele não pagou a conta, contou um ponto negativo. Putz, ele me deixou falando sozinha no WhatsApp aquele dia, um pontinho negativo ali. Mas, de outro lado, é um cara que faz isso, fala aquilo, se mostra interessado, se mostra presente, e então ponto positivo para isso, ponto positivo para aquilo. E no fim o saldo tá positivo, né? Então avalia isso. E a quarta forma de você analisar é observar realmente os comportamentos dele de maneira geral, como ele lida com as pessoas, como ele trata as pessoas, como ele trata a mãe, o garçom, o motorista, o cara que entrega a comida no prédio, o porteiro, a sua amiga, né, os amigos dele, como ele se comporta de maneira geral, porque a gente tem congruência nos nossos comportamentos, percebe? Que histórias ele conta das amizades dele? Ele te conta que, por exemplo, ele tinha um amigo e aí ele foi lá e ficou com a namorada do amigo dele. Ele te conta que o amigo dele tinha um carro e ele pegou o carro e bateu o carro. O que ele te conta? Faz essa análise aí também. Eu vou atender a minha bebê, tá bom? Bom, mas e aí? Aceita ou não aceita a traição? Você aceita o fato de que ele já traiu no passado, certo? Agora, aceitar que ele faça isso com você, aí é outros 500, né? Não necessariamente o fato dele ter feito no passado, ele vai fazer com você. O que eu quero que você avalie aí é a possibilidade de você ouvir o cara, de você conversar sobre isso e de você perceber que talvez isso seja só o passado dele, mas que isso não define o futuro dele. Então, sim, nesse caso, você aceita a traição, aquela do passado. Você deixa o seu like no vídeo, você deixa o seu comentário e me conta aí, fez sentido pra você? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.